Olhar diretamente para o sol deixa cego? Eu me fiz essa pergunta e antigamente eu achava que sim. Foi até que eu vi em 2015 um velhinho indiano, não sei quantos anos ele tinha cara de ter mais de 80, e ele falava que ele não comia nem bebia nada. Eu falei, opa, eu quero chegar nesse nível. Tá, eu gosto de comer, mas eu quero chegar nesse nível. Eu quero não precisar comer nem beber. São parentes, hoje em dia eu já consigo às vezes comer uma vez por dia só e não sentir fome. Não é forçar, é não sentir fome. Mas enfim, voltando. E eu falei, tá, quero ver como é que é isso. E aí eu vi um documentário sobre ele, que ele ficou realmente sob observação por 8 dias, e ele não comeu, não bebeu água e não sofreu alterações no corpo do que quem realmente teria por isso, passaria por uma inanição. E aí eu falei, caralho, que curioso, eu quero descobrir mais sobre isso. E foi até que eu cheguei no nome Sun Gazing. Sun Gazing, beleza, agora eu tenho um nome do que é isso e eu posso pesquisar um pouco mais. E foi que eu vi, fui atrás, e eu tava com receio de fazer isso, mas também com muita vontade. Antes de continuar, se você não me conhece, eu sou Jefferson Tomazella, mestre de Reiki, mestre xamânico, Kundalini Reiki e diversos outros. E eu tô nessa jornada espiritual, vamos colocar assim, desde 2015, conscientemente, porque a gente tá nisso sempre, né? Tá vivo, você tá nessa jornada. Mas conscientemente desde 2015, e eu vim praticando muitas coisas e vendo o que funciona e o que não funciona pra mim, e pra pessoas que eu amo e meus alunos, que eu também amo, e tudo mais. Mas voltando aqui sobre o Sun Gazing. Depois de ver um vídeo de um canadense, que ele falou como foi pra ele, eu falei, eu quero fazer pra mim também. Eu vou fazer. Não importa o que os outros falem, eu acredito nisso. Não importa falar, não sei o que, se olhar vai queimar seus olhos, vamos lá. E aí eu comecei a fazer a técnica. E eu fiz durante 4 meses. Depois eu acabei entrando Tive muitos outros processos e acabei deixando de fazer por outros motivos. Porque eu tava realmente numa correria grande e eu falei, um dia eu volto. Ainda não voltei, mas hoje, antes de fazer esse vídeo, que esse é o 11º vídeo da série de vídeos que eu estou fazendo de um vídeo por dia durante um ano bissexto, e eu não sabia do que fazer o vídeo, daí quando eu fui caminhar, eu vi o sol e eu fiz Sun Gazing. E eu lembrei, vou falar sobre isso. Vou falar mais ainda em vídeos futuros, mas vou falar sobre isso agora, o como foi pra mim e o como fazer. Então eu fiz, e cada vez que eu fazia, eu me sentia bem. Claro que logo depois que você acaba de ficar olhando pro sol, fica umas bolotas ali, e você acha, não sei o que legal. Eu achava legal isso, né? Acho legal ainda. E logo depois sumiam, ficava perfeito. Só que eu comecei a reparar que eu tava mais disposto, com mais alegria e com mais facilidade de sentir as coisas. Não entender mentalmente, mas sentir. E isso me ajudou muito. Por causa que eu estava passando já por um processo difícil, que foi um término de namoro, foi uma coisa bem intensa pra mim. E aquilo me ajudou demais, porque eu ficava eu e o sol. Teve uma vez que eu tava junto com um cachorro, que ele chegou do meu lado, ficou lá olhando junto comigo. Quando eu fui embora, ele foi embora junto comigo, e aí chegou num ponto que ele pegou o caminho dele, eu peguei o meu. Mas eu sei que isso me ajudou demais e me deixou realmente muito mais leve. E como fazer? Agora aqui tem um alerta. Primeiro, se você tá com dúvida disso e fala, mas o que ele tá falando, eu vou ficar cego, pesquisa mais antes disso, tá? Eu não recomendo você sair fazendo, eu vou falar o como eu fiz e o como foi pra mim. E aí, se você tiver vontade, você faz também. Então, como eu fiz. Todo dia eu ia no nascer do sol, é o melhor horário, é o nascer do sol, e eu via o sol nascer, olhando diretamente pra ele. No começo, que é o recomendado, você fazer 10 segundos e incrementar 10 segundos por dia. Então eu fui no primeiro dia, eu fiz 10 segundos. Eu sabia que eu podia ficar mais, porque eu estava vendo lá, mas eu falei, não, vou ficar só 10 segundos. No segundo dia eu fiquei 20, terceiro 30 e fui. Eu cheguei a ficar praticamente 15 minutos olhando direto pro sol. Ele já estava bem mais alto no horizonte quando você está 15 minutos olhando. Mas começa quando o sol nasce. Então o sol nasce, eu sempre cronometrando, coloquei lá e ficava olhando. E tem uns momentos que você fica assim, sabe, começa quase a lacrimejar, mas eu falei, não vou continuar olhando. E tem momentos que lacrimeja também, algumas vezes eu piscava, não tem problema isso. Mas eu fiquei de 10 em 10 segundos aumentando. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. E quanto mais tempo eu ficava, quando chegou principalmente perto dos 10 minutos,
eu comecei a sentir uma intensidade muito grande ao olhar. Mas uma intensidade gostosa, sabe? De saber que está acontecendo algo bom dentro de mim. E nunca tive nenhum problema com isso. Várias vezes eu já olhei ele ao meio-dia, o pôr do sol eu também olho, mas pra mim tá sendo, sempre foi e tá sendo maravilhoso. Sempre que eu posso observar, que eu lembro, opa, eu tô num lugar e eu consigo um tempinho, eu fico lá olhando. Há umas 2 semanas eu fiz novamente, fiquei uns 10 minutos olhando o pôr do sol. E novamente o pôr e o nascer do sol são os melhores, mas eu recomendo o nascer do sol. Porque o nascer do sol, você pega ele muito fraquinho e vai intensificando, ou seja, você vai conseguindo se acostumar mais fácil. Então o que eu falo é, você já fez? Se você já fez, comenta aqui comigo como é que foi a sua experiência. Se você ainda não fez e tem curiosidade, eu tô falando novamente o que eu fiz e como foi pra mim. Eu vou voltar e ficar os 9 meses, que eles recomendam 9 meses, aumentando de 10 em 10 segundos. Quando você chega em 45 minutos, você volta reduzindo de 10 em 10 segundos. Vou falar mais vídeos sobre isso depois. Então eu recomendo, se você tem vontade, faça. Mas novamente, faça no seu tempo. Faça sim, bem tranquilo, respeitando esse limite de 10 segundos, depois 20, depois 30, que você vai começar a sentir coisas boas dentro do seu corpo, dentro do seu ser. E é isso que eu tinha para falar hoje sobre sun gazing. É uma técnica maravilhosa. Se você tem dúvida, não faça. Mas se você tem vontade, faça. E novamente, faça com cuidado. Faça nesses períodos quando o sol nasce. E faça seguindo essas instruções. Foi as quais que eu segui. E novamente eu fiz por 3 a 4 meses isso. Cheguei a 15 minutos. De 10 em 10 segundos. E eu achei maravilhoso. Então é isso aí. Beijos e abraços fofinhos. Até mais.